Olá pessoal, dando continuidade à aula 3, de biossegurança e proteção à saúde, vamos abordar o complemento final da apostila. Pessoal, como eu sempre falo, aqui temos um sumário, para ver o que a gente vai abordar hoje. Então, hoje a gente vai abordar as possibilidades de explosões de fogo, situações de perigo, aquecimentos, e limpeza de vidraria. Tá ok? Vamos lá. Pessoal, possibilidade de explosões de fogo. O ambiente do laboratório é um ambiente, como a gente já viu, potencialmente perigoso, Então, não há a chance de a gente não abordar sobre fogo. E as probabilidades de acontecer algum incidente, elas têm que ser minoradas, Elas têm que ser diminuídas com o conhecimento, com o treinamento dos partícipes, das pessoas que estão ali participando do experimento, trabalhando nos ensaios. Então, todo e qualquer acidente em laboratório tem 3 atribuições. Isso é clássico. E eu tentei colocar assim essas setas aí para mostrar, de certa forma, o aumento, das chances de cada um. Então, a falha do material. O material tem que estar ok para começar, os seus trabalhos. Então, o material tem uma porcentagem envolvida. O desconhecimento do operador, isso é muito comum. E as três irmãs, a imperícia, a negligência ou desatenção. Tá? Vamos ver uma por uma agora. Pessoal, falha no material. Antes do início do trabalho, o material deve ser vistoriado com rigor proporcional à periculosidade do experimento. O que eu quero dizer? Não. Vai fazer um experimento que envolve aquecimento, envolve fogo, Então tu tem que... Aí isso é um experimento que envolve alguma periculosidade. Então, eu vou vistoriar meu material, com igual rigor. A vidraria, embora um experimento aí tem que ser vistoriada para ver se não tem rachaduras, se não está com trincas, Quebrada nem pensar, para trabalhar com fogo. Você sabe, com um aquecimento do vidro existe uma certa expansão, A física nos diz que quando tu aquece um material, ele tem esse expandimento, O vidro funciona assim. Então tu imagina uma coisa que está trincada, e tu aqueces, aí a trinca se abre, Então vistoria a tua vidraria, teu material. O equipamento, aí é que tu vai operar, também tem que ter rigor na vistoria, um bico de Bunsen, como aparece na imagem ali, Tem que saber se não está com vazamento, se não está com algum problema, uma falha no relacionamento, Isso vale também para outros materiais que aquecem, pessoal. Tem que ter sempre esse cuidado aí. O desconhecimento do operador começa a aumentar as chances de dar problema, O operador tem que ter conhecimento do que está fazendo. Não adianta, isso não vale não só para um laboratório profissional, mas para tudo na vida, E a coisa mais importante que eu sempre digo, tem que estar com orientação. Tem que ter algo. Se tu não sabe ou não tem conhecimento, tem que buscar uma orientação, Nunca como é que eu vou dizer? Não é vergonhoso pedir ajuda, não é, apenas tu tá pedindo conhecimento para operar. Isso é nobre, isso aí é de se aplaudir. Então tu faz uma reação à mistura, tu tem que saber o que tu tá fazendo.
Antes de começar, né, tu tem que ler sobre aquilo, tem que ver. Ah, não deu tempo, não vi. Pede para alguém te ajudar. Tá? E agora, a imperícia, a negligência ou desatenção. Tá? Essa frase dá para ler direitinho, está na apostila, eu achei muito interessante. São frutos da falta de consciência profissional que, quando não brota, né, naturalmente no profissional, sério, deveria pelo menos ser semeada nas escolas de formação profissional. É isso, pessoal. A consciência profissional, né, é inata, né? Tem que estar no cara assim que está trabalhando nisso, né? Ela tem que se ela não brotar nisso aí, esse verbo é muito estranho. Se ela não brotar, né, deve ser semeada. É o que nós estamos fazendo agora, né, nas escolas de formação profissional. Aí dá aquela oportunidade dos treinamentos contínuos, né, da reciclagem de conhecimentos, que é super importante para um processo de trabalho em laboratório, né, tanto clínico, químico, biológico. Imagina, tem que estar sempre renovando, sempre lembrando. E a coisa mais importante, até reciclar para quem acha que já sabe tudo. Que isso é um dos problemas que, eu já sei, eu já vi ano passado isso, não quero ver de novo. Aí o excesso de confiança dá problema também. Pessoal, e agora no próximo slide eu vou mostrar para vocês aí cada um digamos, dessas palavras, né? Vocês lembram qual a diferença entre eles? Isso não está na apostila, mas eu trouxe como um conhecimento agregado porque o tema está recorrente aqui, né? Então, a imperícia, a inaptidão, ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão. É, é o que o cidadão aqui fez. O cidadão não sabe ler, não sabe ler os números, não sabe ler sei lá, a configuração e botou 110, 220 e tocou fogo no equipamento. É inaptidão, é ignorância, né? A falta de qualificação técnica da coisa, né? Até mesmo, de repente, né, se não sabia, qual era a voltagem, poderia perguntar para alguém, né? Poderia perguntar para alguém, isso aí. Não tem ninguém, não faz. Né? Não faz, não avança nos processos. Temos a negligência, que é deixar de tomar uma atitude ou não apresentar conduta que era esperada para a situação. Né? Olha um troço lá, uma coisa errada, não dá bola, não tem conduta, não toma uma atitude, né? É a negligência. E a imprudência, né? Que aí é aquela famosa avançada de sinal. Pressupõe uma precipitação e sem cautela, né? A imprudência está ligada com aquela falta de calma, né? Que a gente vem falando nos laboratórios. Tem que ter calma, tem que ter cautela, não pode se precipitar, para não gerar as imprudências. Pessoal, quis listar isso aqui para vocês porque eu achei bastante importante. Pessoal, quando há perigo é aconselhável. Então aqui vão seguir algumas dicas, né, de segurança quando a gente lida com fogo, com essa coisa de laboratório, com essa questão de agregar caloria nos processos, né? Então, tu pode substituir uma substância perigosa por outra mais segura. Né? Tu tem que ter um pouco de conhecimento, vai atrás das formulações. Né? Tu pode tirar do jogo uma substância perigosa e colocar outra. Né? Mas não dá para fazer, professor, não dá. O experimento ou o trabalho com esse, tem que ser com esse bom. Então, tu vai para o plano B. Tu vai utilizar menos quantidade. Em vez de se tu consegue usar 100 gramas, por que tu vai usar meio quilo? Então, ou se tu consegue usar 10 ml, por que usar 200 ml? E ter cerca de todos os aparatos de segurança que tem disponíveis, né, pessoal?
Outra, evitar choques ou modificações bruscas de temperatura, bem como o contato com substâncias combustíveis. Então, todas as substâncias, assim, né, elas têm nessa troca de estado físico, aí um agitamento molecular aí que faz com que elas tenham expansões, liberação de gases, alguma coisa que pode, né, pode meio que levar a um fato de perigo, né? E essas tendo contato com substâncias combustíveis, pior ainda, né? Então tem que prestar atenção nessa abordagem, né, de choques de temperatura, né, choques físicos. Outra, pessoal, desenvolver a reação em pequena escala, né? É o que corrobora com o primeiro item, né? Tu tem que desenvolver uma reação em pequena escala até tu conhecer os limites de segurança a serem demarcados em uma escala macro. Então tu começa, eu tô fazendo um experimento, ou quero testar uma droga ou uma matéria-prima, né? E eu não sei como é que ela se procede. Então eu não vou começar com um monte de quantidade, até porque eu não sei o que vai acontecer, então eu faço uma menor escala micro, pego pequenininho, vou testando bem e vou aumentando até onde eu consigo perceber se repetem os fenômenos ou alguma reação paralela, alguma coisa. Então necessita desenvolver em pequena escala, né? E aqui também tem outra coisa, vai também para economia de reagentes, né? E toda aquela coisa que a gente fala hoje da química verde, não usar muito para não gerar muito resíduo, tá? Tudo está envolvido nessa questão de usar em pequena escala. Mas se tiver que ir, né, para a escala macro, tu tem que repetir o experimento em pequena escala até obter quantidades desejáveis do produto, né? Tem que ir para a escala macro, repete o experimento, de novo, de pequenininho, vai aumentando, né, para ter a quantidade de produto, né? A escala macro sempre envolve riscos, né, pessoal? Não adianta, quando tu lida, exemplos pipocam por aí, né? Às vezes até um composto como esse que aconteceu lá no Líbano, lá, né? Ele sozinho é um fertilizante, né? Juntou um monte e deu aquela explosão, né? Então tem que ter cautela com isso. Pessoal, nas reações exotérmicas de compostos perigosos, né? Você sabe que a reação exotérmica é uma reação que libera calor, né? É um termo físico-químico para dizer que vai gerar aquecimento. E o aquecimento é muito amigo da explosão, né? Então, quando eu tiver que lidar com reações exotérmicas, já sabendo que elas são, né? Parte daquele princípio que tu foi lá, pesquisou, viu, olha, eu vou tratar no meu experimento aqui, no meu trabalho, na minha formulação, né, com uma reação que a literatura química diz que é exotérmica, né? Então eu vou ter que ter alguns cuidados. Um deles é não utilizar banhos de resfriamento acentuados, né? De novo, volta ao que eu disse lá. Essas coisas de mexer com temperatura na reação, a temperatura ela tem essas nuances, né, de dar problema, se tu não tiver cuidado, né? A queda de temperatura pode provocar o acúmulo de reagentes. Tu baixa muito a temperatura e faz precipitar reagentes, né, no meio reacional, naquele estado de temperatura. Aí depois, quando o aumento, aí elas se precipitam e se acumulam no fundo, junta, né? Ela sai da solução, junta, fica no fundo, né? Aí quando a temperatura aumentar, elas vão estar juntinhas ali, né? E aí tá pronto, né? Aí elas podem reagir e tá feita a situação perigosa, né? A adição gota a gota é uma maneira prudente, né, de tu trabalhar com reações exotérmicas, né, e controlá-las, porque tu vai colocando uma gota e uma gota, lentamente, aí cada gota vai consumindo
o composto, tu vai colocando, vai reagindo devagarinho, e aí tu vai coletando informações visuais da tua reação. Olha, forma a cor, aquecer um pouquinho o vidro, vai indo. Então tu tem um controle, tem mais uma situação mais cautelosa, né? Mais prudente para fazer uma reação, né? E essa é quem já foi meu aluno, né, em análises químicas sabe que isso aqui eu mostrei em aula lá, né, mostrei e sempre chama atenção para isso, né? Foi questão de prova, foi questão de atividade, né, de, de, de presença. Quando diluir ácidos fortes, por exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico, né? HCl, H2SO4 e HNO3, respectivamente. Tá? Existem outros ácidos fortes aí, né? Mas essa tríade, esses três aí, eles são os que a gente mais lida assim, no laboratório. Assim, né? E realmente eles são tem essa, digamos, caráter forte. Eu não vou explicar aqui por quê, não é o intuito da disciplina. Né? Vocês veem isso em química geral né, e laboratório, né, de análises químicas, que eu dou um pouquinho mais de ênfase nisso aí. Tá? Mas aqui já basta saber que esses três têm que ser adicionados lentamente à água. Né? Pega o frasco, né, te certifica que tem mais água no frasco, bastante água, e vai colocando lentamente o ácido. Mantendo uma agitação com bastante vidro. Vai agitando, vai agitando, vai agitando. Se tu tocares no vidro, tu vai ver que ele vai estar quente. Às vezes quente então com água de chimarrão, assim. Bem quente mesmo. Tá? E a dica é: nunca adicione água ao ácido. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E vale para qualquer ácido, aí, porque aí é uma regra geral que está sempre seguro, mas nunca. Nunca, nunca. Tá? Ácidos. Nunca. Aí se tu tiver essa regra na tua cabeça, tu não. Tu vai, não vai, tu não vai ter problema, porque tu vai usar isso para ácidos fortes e para fracos, tá? Mas a regra geral é: nunca adicione água ao ácido. É uma reação exotérmica violenta. Só vou dar assim, tipo, um relato assim, ó. Se tu fizeres isso aí, simplesmente tu vai jogar o ácido em cima e ele vai voltar tudo para cima. É como se tu derrubasse água na chapa quente, tá? Vai ferver, vai... Olha, não é bom nem dar chance. Só tenha em mente: eu vou gastar um tempinho nisso aqui, tá, pessoal? É uma regra de segurança muito crítica isso aqui. Tá? Nunca adicione água ao ácido. Nunca. Pessoal, aquecimentos, né, de cilindros, né, graduados ou frasco comum, né? Tu vai aquecer um líquido, né? Tu nunca pode fazer ele, né, na chama, né? Não, não, não é prudente isso aí, né? Então existem no laboratório, né, dispositivos para te poder aquecer com segurança, né? Se tu pode botar isso na chama, ele pode quebrar, né? Pode quebrar o vidro e dar um estilhaço sem poder provocar danos, né? Danos materiais e danos físicos, né? Tu pode machucar vocês, machucar o operador e o colega, né? E daí a gente vai para nunca aquecer um líquido inflamável em chapa direta, né? Aí tu vê, o líquido eu vou aquecer é uma solução de ácido acético, né? Bom, é um líquido aí que não é tão perigoso, né? Agora, tu vai aquecer um líquido inflamável em chapa direta, não dá, né? Porque é muito calor que vai ser passado, né, do meio da chapa pro composto, para que tu tá querendo aquecer, né? Então tu tem que fazer isso de outra maneira, uma maneira mais tênue digamos, de transferência de calor, né? Usando uma manta aquecedora,
né? Uma manta aquecedora é isso aqui, ó. É uma manta aquecedora. Aí coloca o que tu quer aquecer dentro, regula ali, tu aquece. Né? Um banho de vapor, né? Um banho de vapor é o banho-maria. Né? Faz o banho-maria aqui, tranquilo. Né? E tenta evitar, ou não usa, né? Não usa, né? A chapa de aquecimento, né? Tem que ter cuidado. Opa, pessoal, aqui eu acho que eu cometi um erro aqui, tá? Só um pouquinho. Para aquecer um líquido inflamável, use a manta aquecedora, use o banho-maria e use a chapa. Tá? Eu cometi um erro, acabei me enrolando aqui nessa parte aqui, tá? Vamos dar seguimento. Pessoal, sempre é bom ter em mente. Temos que lembrar de ler cuidadosamente o rótulo dos frascos antes de utilizá-los. Né? Tem que absorver a informação que tem nos rótulos. Ajudam. É para isso que eles existem. Né? Lembrar de verificar as torneiras de gás. Né? É um item crítico do laboratório, é o uso de gás. Né? Não só durante o experimento, como depois dele, como antes também, né? Para não ter vazamentos. E uma dica muito crítica. Vidro quente tem a mesma coloração de vidro frio. É. Aqueceu um produto, aqueceu um frasco reacional, deixou ali, coloca um aviso, cuidado, vidro quente. Ajuda, papelzinho dizendo o nome que tem, né? Tu sabe que está quente. Aí a pessoa que vem depois sabe que está quente também, coloca ali. Tá? Vamos lá. Seguindo com os aquecimentos, os cuidados ao aquecer líquidos em tubos de ensaio. Né? Tem que utilizar um agarrador, tipo um prendedor de roupa. Né? Ele já é grandinho assim, ele é feito para isso. Tem esse alargamento aqui. Né? Aí tu agarra o frasquinho e leva a chama. Né? Uma inclinação, né? Uma inclinaçãozinha, né? Um ângulo, faz um ângulo. E não deixa parado, agita e não deixa parado. Coloca na chama um pouquinho, coloca um pouquinho, tira de novo, vai indo lá. Vai maneirando nesse... porque esses aquecimentos de vidro direto na chama, eles são chatinhos, assim, então tu fica na manha, né? E o tubo deverá conter sempre menos que a metade do líquido. Né? Por segurança, tu não... Né? Aquela que a gente comentou ali sobre... escala micro e macro, né? Não precisa encher o tubo, coloca menos, tu vai ver o mesmo resultado, né? Com mais segurança. E o aquecimento deve ser feito em direção onde não se encontram pessoas, né? Aí tu faz, a inclinação que pediu, coloca pouquinho, né? Aí tu vira e tá em direção a um colega. Aí se caso houver explosão de material, vai jogar no colega as coisas, né? Tem que ter cuidado, vira pra parede, né? Não vira pro colega, não vira pra ti, vira pra parede, não tem problema. Tá? Cuidados ao aquecer líquidos em Becker ou Erlenmeyer. De novo, é recorrente, não aquecer diretamente na chama. Né? O tubinho de ensaio, tu aqueceu na chama ali, né? Cheio de cuidados, tira, coloca um pouquinho, vira. Né? Aqui, não. Né? Um Becker, ele não é aquecido na chama. Né? Tu tem que usar uma tela de amianto, uma coisa específico, né? Para poder aquecer, né? Ou tu usa um banho-maria, né? Aquecimento a vapor lá, um banho-maria, que é
Tem um exemplo desse aqui, esse aqui é bem bom, banho-maria assim, né? Bota vários frascos, liga a temperatura, termostato, isso aqui é coisa fina. Não olhar diretamente sobre o líquido, né? Aquela curiosidade inata do cientista, vou lá botar o olho para ver o que está acontecendo. Não dá para fazer esse tipo de coisa assim, né? É imprudente fazer isso aí, né? Porque se na hora que tu vai olhar tá com vapor tóxico ou alguma coisinha entre ebulição e salta, né? Aí a curiosidade matou o gato, né? Então não evita fazer isso, né? É prudente tu não olhar diretamente sobre o líquido. Né? Não ter, é segurança, é prudência, né, pessoal? Cuidados ao aquecer sólidos. Nós temos também no laboratório que aquecer sólidos, talvez, né? Alguma da oportunidade. Então, existem cadinhos e cápsulas de porcelana para isso, né? Pode-se usar, né, tubo de ensaio em Becker, né? Se for uma quantidade pequena, assim, né? Pequena, mas é aconselhado os cadinhos que são para isso, né? De porcelana. Esses são os cadinhos. E essa é a cápsula de porcelana, né? Você coloca o sólido aí, né? Você pode se aquecer, né, sobre uma tela de amianto, que nem a gente viu ali, né? Pode aquecer, coloca a substância aqui, aquece ali, né? E também se pode utilizar fornos, né, de aquecimento. Pode ser o forno comum ou a mufla, né? Que a mufla no laboratório é aquele forno que tem para altas temperaturas, que tem revestimento de tijolo refratário. Né? Já devem ter visto isso aí. Né? Mas esses são os recipientes, né, que a gente tem que usar, o cadinho e a porcelana, para ter um pouco mais de cuidado, né, na hora de aquecimento de um sólido. Pessoal, limpeza de vidraria, né? Estamos chegando ao fim da nossa videoaula, essa aqui é curtinha, né? Mas a limpeza da vidraria é uma coisa assim que tem que ser bastante vista, né? Porque tu tem que estar com a vidraria limpa, né? Para te fazer o teu experimento, teu trabalho, né? É imprescindível que teus utensílios fiquem limpos, né? Porque pode levar a erros, e provavelmente vai levar sempre, né? Porque as medidas podem estar com erros por causa do deslocamento de volume. Tem toda essa história, se tu colocar alguma coisa ali dentro, o volume é deslocado. Né? Então pode dar interferência. Então a vidraria tem que estar sempre limpa. Tá? Sempre, sempre. Ainda mais se tu for usar, né, equipamentos de medida, né, que requerem uma certa precisão. Né? Então, podem ter sujeiras dentro, uma matéria gordurosa que impeçam o escoamento da água, né, e causando inexatidão no trabalho. Tu pode escoar um líquido, né, e ali marcar como marca ali, menisco. Aqui o menisco, né, pessoal? Esse é o menisco. Só que ele marca que está nesta graduação aí, mas saiu outro, porque tem alguma coisa dentro que deslocou o volume. Né? Então tu tem que verificar. Deve-se encher o aparelho volumétrico ou qualquer outro recipiente com água da torneira, retira-se a mesma, escoa a água, né? Escoa completo, e aí tu verifica se tu tem algumas gotículas que indicam a presença de pontos gordurosos. Tu tem que analisar isso aí. Né? Eu sempre digo, convém sempre do preparo, né? Da prudência. Tu vai, vamos supor, usar uma bureta amanhã, já testa ela hoje, para ver como é que ela tá. Prepara teu material, separa, prepara, né? Age com prudência, planeja. Toda aquela sequência que a gente sempre vem falando por aqui. Aí eu coloquei aqui, né, essa palavra, uma possível sequência de lavagem. Né? Na apostila tem essa sequência. Por que eu botei uma possível? Porque existem várias sequências de lavagem, dependendo para que a vidraria é utilizada. Então, aqui está na apostila uma sequência.
que diz que primeiro tem que lavar o material com detergente neutro e escova. A primeira, acho que é quase para todos é assim mesmo. Né? Existe uma... Para quê? Para poder tirar esses pontos, esses detergentes, para tirar esses pontos gordurosos, né? Essa parte e a sujeira mesmo, vai escovando. Tá. A segunda, na sequência, né? Enxaguar bem com água da torneira 2 vezes. Né? Existem sequências que tem que lavar 3 vezes, né? 4, quantas for necessário. Então, aqui é 2 vezes. É bem prudente, é bem comum 2 vezes. É 80% dos casos. 80%, 70% dos casos é assim. Enxaguar com água destilada odenizada várias vezes. Esse é um ponto bom. Né? Essa sequência é boa, porque aqui a gente usa acho que umas 2 vezes no enxágue, né? No nosso laboratório aqui na escola, para fazer isso aí, quando tem 2 vezes. Mas também existem outros que tem que ter mais vezes. E a quarta, né, pode-se borrifar o material com álcool 70. É bem prudente, né, para fazer esse final. Né? Mas existem outras sequências que tem que usar antes do álcool, tem que usar acetona, tem que usar um outro solvente orgânico, eu não me lembro o nome. Agora não me fugiu da cabeça. Mas existem outras que existem mais rigor, né? Hexano, hexano, existe, você coloca álcool 70, cetona, hexano, né? Mas essa sequência, esses 4 passos são bem interessantes, básicos, né? E abrangem bastante do que é o trabalho no laboratório, assim, para ficar limpinha uma vidraria. Mas, né? Sabe como é que são as coisas em ciência, né? Seguindo o nosso desafio. E se ainda permanecer sujo? É uma possibilidade, né, pessoal? As vidrarias, elas têm essa coisa de incrustar, né, de ficar sujo. Então, tu pode usar, né, uma solução alcoólica de hidróxido de potássio. A gente chama o KOH alcoólico. Né? Então, ela é preparada, ela pode ser preparada, né, ou pode ser comprada, assim, já pronta. Como eu disse, não é o caso aqui de nós ir ver como se prepara ela, a formulação, porque não é o escopo da disciplina, mas sim dizer que existe uma maneira de limpar as vidrarias, né, para ter uma maior segurança, para ter um maior rigor, né, de limpeza no laboratório. Então, essa solução de hidróxido de potássio alcoólico, ela tem ação rápida e eficaz, né, e não pode ser deixada por muito tempo em contato com o vidro. Existe por certo tempo, que esse vidro de laboratório é um vidro especial, né? Então essa solução ela vai agredir o vidro demais, depois pode acabar danificando o vidro. Então deixa um pouquinho ali e vê, né? Se saiu bem, assim, a ideia é deixar assim uma meia tarde, assim, né? Um turno. Depois, né, você não só pode botar na pia ela, porque ela não é um sabão, né? Não é um detergente, você guarda, você remove ela para um frasco de coletor de resíduos, né? E lava o material, enxaga bastante e retoma aquela sequência, né? Retoma a sequência. Enxaga 2 vezes, enxaga destilado e borrifa álcool, né? Até tu vencer a sujeira. Pessoal? Então aqui eu deixei por final aqui o rótulo dessa solução, né? Talvez um dia encontre num laboratório assim, né? Eu particularmente, eu sempre faço ela, né? Eu faço quando eu trabalho com ela, eu faço, mas aqui você pode comprar pronta, né? Um laboratório de menor escala, já compra pronta, né? Porque também tu pode verificar, né? Se tu não tem tanta sujeira, assim, poucas coisas que tu sujifica assim, tu compra prontinho, fica ali, né? Atente para as respostas de emergência, né? Um monte de protocolos, né? É um líquido bastante, né, perigoso pelo fato de ser corrosivo, né? Então tem toda uma orientação, né, de segurança. Tá, pessoal? Encerramos aqui essa continuação, né? E peço desculpas por digamos, que eu me enrolei um pouco ali naquele slide sobre manta e chapa ali, né? Se tiver alguma dúvida, por favor, eu vou tentar excluir tentar editar aquela parte do vídeo. Se não der, vai ficar assim. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me escrevam, né?
E eu estou pensando até em colocar já um arquivinho explicando direitinho tudo para vocês não ficarem perdidos, tá? Às vezes acontece aí a gravação é caseira aqui, né, na videoaula. Cada um tá se virando como pode. Tá, pessoal? Forte abraço a todos e até a próxima.